Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Eletricidade Online e neste vídeo a gente vai dar continuidade ao nosso curso de comandos elétricos. Essa é a aula de número 3. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo e você não faz ideia do que é este curso, nós estamos disponibilizando aqui no YouTube gratuitamente um curso de comandos elétricos. As aulas serão postadas sempre aqui no canal. Quer participar? É bem simples. Se inscreva no canal e você precisa ativar o sininho. Se você não ativar o sininho aqui na hora de se inscrever, você não vai receber as aulas do curso, ok pessoal? É bem simples. Se quiser que o material mais completo, quiser receber apostilas, participar de aulas ao vivo, participar de chats para poder tirar dúvida, é bem simples também. Aqui embaixo tem um botãozinho de seja membro, torne-se membro do canal e você vai ter um conteúdo muito mais exclusivo aí, um conteúdo bem legal para você poder ficar fera aí na parte de comandos elétricos, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem importante que é bobinas e resistências e os seus fechamentos. Afinal de contas, comandos elétricos, como eu expliquei lá na primeira aula, ele serve basicamente para comandar alguma coisa, certo? E tudo que você vai comandar em comandos elétricos está direcionado ou a uma resistência ou a uma bobina. Ah não, mas eu vou comandar um contator, uma válvula. Todos eles têm internamente uma bobina. Por exemplo, uma válvula, ela vai receber uma tensão, ela irá energizar nessa bobina, irá criar um campo magnético, irá acionar uma haste para que então abrir a passagem de um fluido ou de um ar comprimido, por exemplo, ok? Tudo terá funcionamento através de uma bobina ou resistência. Quando você conseguir entender quais são as lógicas de ligações, os fechamentos corretos, qual que é a lógica de funcionamento de resistências e bobinas, você vai tirar de letra a parte quando você tiver que fazer os projetos de comandos elétricos, fazer a leitura, a interpretação de um esquema. Garanto que você vai conseguir tirar isso de letra, ok? Então vamos lá, é algo bem simples, tá pessoal? Quando a gente fala de resistência, a gente tem uma simbologia padrão que é utilizado como isso daqui, ok? E quando se fala de bobina, a gente tem uma simbologia padrão que é utilizado isso daqui, ok? Ah, mas a resistência, quando eu vejo lá no circuito eletrônico, ele também é simbolizado desse jeito aqui, né? Desta forma, ok? Também pode ser chamado como resistor. Ah, mas o resistor ele é diferente da resistência, né? Resistência é usado para temperatura e o resistor é utilizado para derrubar a tensão, correto? Errado. Resistor é o componente que se opõe à passagem da corrente elétrica, ok? Então aquele componentezinho que você tem lá na placa eletrônica, ele é o chamado resistor. A função dele na placa eletrônica, ou seja, ele é projetado para reduzir a tensão. Então ele tem uma resistência equivalente no qual ele vai resistir à tensão e fazer com que a tensão que ultrapasse ele seja menor, ok? Aquele componente que você encontra lá no chuveiro também é um resistor, ok? A base de funcionamento dele é a mesma coisa. A única diferença é que ele é projetado para gerar temperatura, ok? Para gerar energia térmica, ou seja, a resistência dele é tão baixa que ele praticamente quase causa ali um curto-circuito e consequentemente ele vai gerar uma temperatura muito alta, ok? O resistor na placa eletrônica ele não pode gerar uma temperatura, senão ele vai danificar a placa, ok? Então essas são as diferenças entre o resistor utilizado nos circuitos eletrônicos e o resistor utilizado para aquecimento. Ah, mas eu quero chamar de resistência, eu quero chamar de resistor. Beleza, tranquilo, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, quer continuar chamando a resistência de chuveiro de resistência e o resistor da placa eletrônica de resistor para conseguir diferenciar? Tranquilo, não faz diferença alguma, mas os dois têm a mesma base de funcionamento, os dois têm o mesmo esquema de ligação, ok, pessoal? Bem simples, né? Ok, então no circuito de comandos você também vai conseguir encontrar resistências com essa simbologia, tá bom? E resistências com essa simbologia, bobinas com essa simbologia, e por incrível que pareça, às vezes você vai encontrar também bobinas com esta simbologia, tá? Ou esta simbologia, tá ok? Vou fazer um pouco mais direito aqui, essa aqui, ok? Então, você vai encontrar bobinas com essas simbologias e resistências com essas simbologias. Escuta o que eu tô falando, para vocês entenderem isso daqui, ligações disso vão tirar de letra comandos elétricos. Vamos começar agora aqui então com as ligações, os fechamentos. Vamos começar pelas resistências, tá ok? Primeiramente, digamos que eu tenho aqui uma resistência que precisa trabalhar em 220 volts, ou seja, ela foi projetada para trabalhar em 220 volts, ok? Né? Ou um resistor, né, como vocês quiserem chamar.
que eu tenho que fazer aqui? Bem simples. Vou pegar aqui, ó, a minha rede. Digamos que eu tenho aqui uma fase e outra fase. E entre as duas fases, se eu medir, dá 220 volts. O que eu tenho que fazer? É bem simples, né? Eu vou pegar aqui, ligar uma ponta aqui e outra ponta da minha resistência eu vou ligar aqui, ok? Está alimentada com 220 volts. Mas e se eu tivesse uma resistência, tá? Se eu tivesse aqui uma outra resistência, no qual ela tivesse que trabalhar com 127 volts, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar aqui o meu neutro, nessa rede que é 220, se eu medir com o multímetro de fase neutro, vai dar 127 volts, ok? 110 em algumas regiões, né? Então eu vou pegar aqui, ó, aqui, e pronto. Está alimentando minha resistência em 127 volts. Se a minha rede, eu medir aqui entre fase e fase, tá? E eu tiver 380 volts, tá? Consequentemente, essa resistência aqui, ela não poderia estar ligada entre fase e fase. Ela teria que estar ligada entre fase e neutro, porque entre fase e neutro não seria 127, seria 220 volts, ok? Já essa resistência que ela é para trabalhar em 127 volts, não seria possível trabalhar com ela, ok? Exceto se aqui eu colocasse um transformador, ok? Que ele sim reduzisse de 220 volts para 127 volts, e aí aqui eu poderia alimentar a minha resistência, ok, pessoal? Então, esse é o esquema de ligações. Mas digamos o seguinte, digamos que essa minha resistência aqui, ela tem uma potência de 10 kW, tá? Ligada em 220 volts. Se eu pegar 10 kW e dividir por 220 volts, tá? Vai dar aproximadamente aí 45 amperes, tá? Dá uns quebradinhos, mas vamos arredondar para 45 amperes. Se eu pegar esses 45 amperes, alguém pode falar assim, nossa, mas vai dar uma corrente alta, vou ficar com cabo superdimensionado, um disjuntor superdimensionado, vai ficar um negócio do que eu queria uma corrente menor. Mas eu preciso que a minha resistência tenha essa potência, que é a capacidade calculada para poder aquecer uma água, fazer alguma coisa lá num processo, tem que ser essa potência. O que eu faço? É bem simples, vamos lá. Eu vou utilizar 3 resistências e não uma, tá? E aí que vem o truque. Eu vou utilizar o quê? A minha rede trifásica, tá? Se eu tiver uma rede trifásica no qual eu pegar aqui, ó, RST, e eu medir entre as fases RS ou entre a fase ST ou entre a fase RT, e eu tiver 220 volts, tá? 220 volts entre elas, e as minhas resistências forem para trabalhar com 220 volts, o que eu faço? Pego a fase R, ligo aqui, fase S alimento essa, fase T alimento essa. Essa daqui eu vou alimentar entre a fase S, essa daqui eu vou alimentar na fase T e essa daqui eu vou alimentar na minha fase R, ok? Pronto, consegui dividir a corrente entre as 3 fases. Consequentemente, se eu tiver 3 resistências, vamos colocar aqui arredondando aqui de 3,5 kW vezes 3, né? Vezes 3, eu vou ter 10,5 kW de potência aplicada. Ou seja, eu consegui, e aí não precisa nem fazer as contas, né? Se eu pegar 3,5 kW dividir por 220, vou ter uma corrente muito menor. Ou seja, eu consegui reduzir o meu disjuntor, o meu contator, o meu cabo, simplesmente utilizando o trifásico. É para isso que serve o sistema trifásico, tá bom, pessoal? Então, não se preocupem, não fiquem com medo de trabalhar com trifásico, porque o trifásico é só para isso que serve, para poder fazer essa divisão, né, entre as fases e não sobrecarregar duas, né? Ah, se existisse um sistema 4 fases, seria melhor ainda, mas vamos lá com o nosso sistema trifásico, ok? Aí, olha que legal, ó. Nesse esquema que eu liguei aqui, ó, deixa eu só arrumar aqui. Nesse esquema que eu liguei aqui, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a minha fase R, a minha fase S, a minha fase S, a minha fase T, e aqui eu tenho a minha fase T e a minha fase R, ok? Eu posso mudar essa ligação aqui para isso aqui, ó, tá? Ó. Vocês vão identificar rapidamente agora aqui, para quem já viu algo anteriormente. E eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui eu tenho a minha fase R ligada, assim, ó, minha fase R, a minha fase S, e aqui eu vou ligar a minha fase T. Isso daqui é o chamado esquema de ligação triângulo, tão falado esquema triângulo. É bem simples, isso daqui é exatamente isso, tá bom?
Então aqui nós temos as nossas resistências ligadas em sistema triângulo, tá? Ah, mas as bobinas e os motores ligados em triângulo? Calma que a gente vai chegar lá, vocês vão entender bem fácil aqui o funcionamento, tá ok? Agora digamos o seguinte, se eu tenho a minha mesma rede, que ela é 220 volts entre fase e fase, e as minhas resistências não são 220 volts, elas são resistências de 127 volts. O que eu faço agora? Como é que eu vou ligar elas aqui no sistema trifásico? Eu vou ligar as três utilizando o neutro? Posso. Posso simplesmente pegar aqui o neutro, né? E tirar isso daqui para o neutro, tirar isso aqui para o neutro e isso aqui para o neutro. O que vai acontecer? Eu vou sobrecarregar o meu neutro. Então, esquece essa ideia, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, eu tenho aqui as minhas três resistências, minha fase R e ST. Esquece neutro, senão e você sobrecarregar o seu neutro. Nada a ver essa ligação aí, doida, né? A gente tem que fazer aqui os 127 volts em cada resistência. O que eu vou fazer? Ligo aqui uma fase no R, uma fase no S, uma fase no T. Lembrando que a minha rede aqui ela é 220 volts, ok? E o que eu faço? Vou pegar essa ponta aqui, ligo nessa e essa ligo nessa. Curto-circuitei as três, tá ok? O que acontece se eu fizer isso aqui? Tá, gente? Simples. 220 volts dividido pela raiz de 3 vai dar exatamente 127 volts. A tensão que eu vou ter aplicada aqui em cada resistência vai ser essa daqui, ó, 127 volts, tá bom? Então, bem simples, eu consegui resolver o problema. Se eu pegar isso aqui ó, e fizer isso daqui, ó, tá, ó, vou fazer essa simbologia aqui das minhas três resistências, tá? Ó. Minha fase R vai estar ligada aqui, ó. A minha fase S, que é essa daqui, ó, tá? Ó, ela vai estar ligada aqui. E a minha fase T vai estar ligada aqui embaixo, tá? Ó, R, S, T e as três interligadas. É essa ligação eu tenho o meu sistema estrela, tá ok? Então, deu para entender o funcionamento? Se você pegar uma resistência que tiver esse fechamento aqui, você vai entender o porquê que é estrela ou triângulo, ok? Deu para entender corretamente? Perfeito, né? Ah, mas e as bobinas, os motores? É a mesma coisa. Não muda nada, tá, gente? Não muda nada, nada. A lógica de funcionamento é a mesma. A única diferença é que as resistências, elas têm a funcionalidade de converter energia elétrica em energia térmica, né? Gerar aquecimento. As bobinas, elas têm a funcionalidade de converter energia elétrica em campo magnético. E, consequentemente, irá gerar um movimento, ou seja, irá gerar energia mecânica, podendo ser um movimento linear, como, por exemplo, uma válvula, né, no qual, quando você acionar a bobina, ela vai acionar uma haste, né, no qual ela vai abrir um fluido, alguma coisa. Um motor elétrico, né, a bobina, ela vai gerar um campo magnético, ok? E vai fazer com que o motor se movimente, entre outras coisas. A diferença, né, é que a resistência, quanto mais potente, mais aquecimento ela vai gerar, e a bobina, quanto mais potente, mais campo magnético, mais forte será o seu campo magnético. Essa força da bobina poderá variar entre números de espiras, né, a forma como ela é construída, entre outras coisas utilizadas. Mas tudo isso irá ter também a potência das bobinas, ok, pessoal? Então, se eu pegar isso aqui e simplesmente fizer, né, mudar essa simbologia aqui, que você vai ver muito por aí, tá? E fazer ó, isso daqui, ok? Você já sabe que são bobinas representadas, que pode ser um fechamento de motor ou etc, tá? Muitos motores você também vai encontrar, por exemplo, com um fechamento, tanto motor quanto transformador. Também os mesmos esquemas de ligação, tá bom? Você vai encontrar aqui, por exemplo, essa ligação aqui nos motores, tá? Não estranhe, não são resistências, são bobinas. Ok, pessoal? Então, esse esquema de ligação, essa é a lógica de funcionamento, é a mesma coisa. Quando você estiver fazendo fechamento estrela-triângulo, é justamente isso daqui, tá? A lógica de ligação é essa, é fazer esse fechamento aqui com essa lógica aqui que simboliza isso aqui de forma mais prática, ok, pessoal? É bem simples. Se tiver dúvida, deixa aqui no comentário que a gente consegue explicar melhor, tá ok? E só lembrando que se eu tiver lá na minha simbologia isso daqui em comandos elétricos, você vai cansar de ver isso aqui, tá? É representando a bobina do meu contator ou do meu relé, ou seja, aquela bobina que ela vai ser acionada, né, por ou fase e neutro, ou por fase e fase, ou por positivo e negativo, tá ok? E ela irá
a fazer um campo magnético, irá acionar o meu contator, o meu relé, ou o que for. Se for uma válvula, né, normalmente eles costumam representá-la assim, tá ok? Apesar dela ser uma bobina, né, mas a bobina da válvula normalmente vai estar representada dessa forma, por representar isso aqui uma válvula, mas ela tem a bobina dela, que também será acionado, ok, pessoal? Então, simbologia a gente vai ver que vai ter algumas mudanças, mas a lógica de funcionamento é a mesma coisa. O mais importante que eu queria explicar para vocês era essa ligação do trifásico, né? Aquele triângulo e o estrela, tá ok? Eu queria entender um pouco mais sobre esse fechamento estrela-triângulo. Na frente do curso a gente vai ver mais sobre esse fechamento. Se quiser se adiantar, eu vou deixar o link aqui na descrição do curso. A gente tem um vídeo aqui no YouTube no qual eu explico inteirinho aqui sobre estrela-triângulo, tá? Não vou me aprofundar muito nisso aqui, já tem um vídeo prontinho aqui já. Então, se quiser, vou deixar aqui no link na descrição do vídeo explicando sobre estrela-triângulo, qual que é a funcionalidade, todos os cálculos certinho, tá ok? Mas o que eu queria passar para vocês aqui nesse curso é essa ligação estrela-triângulo, tá ok? Passar esses esquemas de funcionamento entre resistências e bobinas. Viram a ligação? O porquê do esquema trifásico? Então é isso daí. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula tem mais conteúdo aí. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e se torne membro aí para você ter acesso a muito mais material e conteúdo aí. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.